Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. A gente nota que esse som funcionando normalmente. Antes esse som está completamente parado. Ele é um som de 440 watts, um som da LG. Aqui a gente tem o modelo dele, é um Mini System da LG e a referência é essa aqui. LG o CJ44. Então olha, esse som ele já está aberto, já retirei os parafusos laterais, também da placa. A gente tem aqui à direita a placa principal e a placa fonte. A gente vai analisar essa placa fonte, já que ele está completamente parado. A gente já pode perceber aqui que o fusível está chamuscado, ele torrou, que indica que realmente houve um curto nessa placa. Observe aqui o fusível como está por dentro do vidro. Então o fusível, para queimar dessa forma, houve um curto. E aí o fusível queimou dessa forma aqui. A gente vai descobrir qual é o curto. Aqui está o fusível. Aqui a gente tem um varistor. Pode ser esse capacitor seco. Esse MOSFET. Ou até mesmo curto nesse diodo ponte. Então a gente vai fazer aqui uns testes para descobrir o que fez queimar o fusível daquela forma. Pegar aqui o teste, o analógico. A gente vai colocar na escala de x1 ou 1x. E daí a gente vai fazer algumas medições aqui. Aqui a gente testando o varistor. A gente nota aqui como se fosse um pequeno curto. Então a tensão vai entrar pela tomada, vai percorrer esse caminho aqui até o diodo ponte. A gente nota ali como se tivesse um curto. Aqui no diodo a gente também nota esse curto, mas nas polaridades positivo e negativo já contínuo. Então a tensão vai fazer esse percurso, chegou aqui no positivo, vai jogar para esse transformador, esse trafo, que vai alimentar o MOSFET. Então olha, como o fusível está queimado dessa forma, aqui houve um curto na frente, no circuito. Ele é um fusível de vidro 5 amperes. Se a gente colocar outro fusível aqui, ligar, ele automaticamente vai queimar, porque tem alguma coisa em curto na frente. Observando aqui a placa, a gente já percebeu ali uma diferença. Vou mostrar para vocês aqui. Esse capacitorzinho azul, ele está torrado. Aqui a gente tem o varistor, ele está intacto. Mas note aqui, o diodo a gente já viu ali que ele mediu como se tivesse um curto. Pode acontecer ser realmente esse diodo em curto. A tensão vai fazer esse percurso aqui em direção ao MOSFET. Mas olha só o que está acontecendo aqui junto desse MOSFET. Vou mostrar para vocês aqui. A gente vai testar aqui na escala de x1. Ali mediria curto. Olha só que o curto também está aqui, ó, na entrada próxima ao MOSFET. Então a gente tem que eliminar esse curto para ver ele funcionando normalmente, colocar o fusível e fazer o teste. Como eu mencionei para vocês, esse capacitor azul aqui ele já está chamuscado. Observe aqui como ele está escuro. Ele é azulzinho e olha a cor que ele está. Tudo indica que ele entrou em curto e daí fez o fusível queimar daquela forma. Olha só a situação dele. Nas placas de TVs, costuma esse capacitor chegar a estourar, arrancar um pedaço mesmo dele. Então, olha, a gente nota aqui o curto, a gente vai tirar esse capacitor e fazer aqui as medidas. No capa meter, a gente nota aqui que ele mede um curto pequeno.
Então aqui a gente vai dessoldar, tirar esse capacitor pequeno que está em curto. A gente vai ver aqui a referência dele. Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar aqui a visão. Ele aqui é um capacitorzinho 471K, 1kV. Então a gente vai encontrar aqui um capacitor com essa mesma medida. Olha só como ele estourou aqui. Como eu mencionei para vocês, em algumas TVs chega a voar longe esse pedacinho dentro da TV. Aí a gente tem que procurar para identificar a referência dele se não tiver o diagrama. Medindo novamente aqui com o capamíter, o capacitor está medindo normal. Na área que alimenta o MOSFET, a gente percebe que o curto já saiu. Não está medindo o curto. Então tudo indica que esse capacitorzinho é que está dando essa diferença no curto. Vou colocar aqui as pontas de prova do capamíter e tocar o capacitor. Ele vai mostrar o curto ali. Olha lá, ó. Então quando coloca o capacitor, a gente percebe ali um pequeno curto. Então esse capacitorzinho que está em curto. Vou medir aqui para mostrar para vocês ele. Olha lá o curto. Então ele entrou em curto e fez queimar o fusível. E esse curto a gente também nota no capacitor no teste analógico. Eu vou fazer aqui a medida no teste analógico para mostrar para vocês. A gente vai colocar esse outro aqui, a mesma referência, 471 por 1kV. Vou mostrar para vocês aqui a forma como um está medindo em curto. Ó. Normal. Já o outro aqui que está torrado, ele está medindo em curto. Vou botar os dois aqui, fazer agora a medida com teste analógico, na escala X1. A gente nota ali, ó, sem o curto. Agora olha só o capacitorzinho. O que a gente vai colocar e o que está medindo em curto. Pronto, então a gente já praticamente já identificou o que fez queimar o fusível. Então colocando aí o fusível novamente e o capacitor, a gente vai identificar se resolveu o problema. Eu gosto de medir o capacitor em escala alta, de x10K. Olha, na mão ali a gente viu a medida, então deveria medir aqui se ele tivesse em curto. Olha só isso que está medindo em curto. Olha lá como a agulha bate no canto, mostrando que está um curto realmente alto. Então a gente vai agora fazer a troca e ver o funcionamento. Pessoal, se esse vídeo você acha importante, você pode deixar o like, compartilhar ele, se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, e ativar as notificações. Então aí a gente vai colocar o fusível e a gente vai fazer aqui os testes. Então olha, quando conectar na força, a gente tem que achar essa tensão aqui no pino 1 e 2. Tem que ter 12 volts. Pino 1 e 2, a gente vai medir aqui para ver se tem 12 volts a tensão contínua. Será que vai dar certo? Vamos ver. Vou ligando. Olha só, pessoal, o que aconteceu. Vou mostrar em câmera lenta aqui, ó. Tá fechando em curto no MOSFET. Então, além daquele capacitor, temos curto ainda. Pode ser o MOSFET, pode ser também esse excitador do gate do MOSFET. Então a gente tem que descobrir esse curto para daí resolver. Agora, por que o fusível não voltou a queimar de novo? Eu, quando ligo aqui um aparelho, depois que fiz reparo, eu ligo nas lâmpadas. Aquelas lâmpadas em série, onde evita ter prejuízo. O pessoal descarregue sempre o capacitor, principalmente o capacitor maior da fonte, que é o que armazena a tensão maior. Aqui na região mesmo, como é 220,
ele pode armazenar até 385 volts, 300 volts. Então, olha, a gente nota aqui, ó, não está tendo curto, o capacitor já foi trocado, o fusível, e ele queimou daquela forma. Então, eu vou dessoldar aqui o MOSFET, deixar o pino dele livre, o que recebe a tensão, o dreno, para daí a gente ver se vai funcionar normal. Estou liberando aqui. Vou botar na tomada. Agora, ó, não deixe tocando a solda, já que ele está em curto. Ou tira logo ele fora, ou toma cuidado para deixar ele completamente isolado na trilha, na lâmina aí. Então, ligando a tomada. Agora a gente viu que não deu estouro novamente. Eu vou medir aqui no teste para a gente ver se a tensão está batendo aí os 300 volts. Vou colocar aqui na escala de 1000 volts. Olha, a gente encontra a tensão ali. Na chegada também no MOSFET a gente encontra a tensão, o que indica que o curto está ali. Diminuindo aqui na escala, vou ver se está tendo a excitação do gate. Não está tendo. Diminuir mais um pouco aqui. Essa tensão ela tem que pulsar para acionar o MOSFET. E a gente não encontrou. Então a gente tem que descobrir, então, tirar o MOSFET fora e fazer o teste. Então a gente está tendo a tensão principal, a que alimenta ali o MOSFET, não fechou o curto, que indica que está normal essa tensão aí. Se tivesse errado alguma coisa com o diodo, ele ia mostrar ali, ia fechar o curto novamente. Então olha pessoal, descarregue o capacitor, não esqueça isso, senão pode tomar o choque elétrico. Eu costumo descarregar aqui com resistor de 47R, aquele resistor de fio. Então aqui eu vou tirar o MOSFET fora, para a gente ver aqui o curto. Olha só pessoal, o MOSFET ele está medindo curto nos pinos dele. Aqui entre um pino e outro a gente percebe aqui, se medir com o teste de mega a gente vai encontrar fuga. Então esse MOSFET está ruim, a gente vai substituir ele para colocar no lugar e daí fazer o teste se o som vai funcionar normalmente. Então vou ter que dar uma pausa aqui no vídeo para procurar esse MOSFET para a gente fazer o teste e daí ligar novamente. Então note ali, o curto chegou a torrar ali o alumínio, a parte ali embaixo. Então colocando ele aí, eu acredito que o som deve já funcionar normal. Muito bem pessoal, de volta aqui. Já estou com o MOSFET que a gente vai substituir. A gente vai colocar ele aqui no lugar desse outro. Ele tem uma diferença um pouco nos números, mas vou explicar para vocês aqui. Ele é 12 amperes, 600 volts. Então ele aguenta a tensão aí de 600 volts. E o outro ele é 800 volts, então aguenta a maior tensão. Mas como o capacitor grande é na faixa de 385, 400 volts, então aqui dá para a gente colocar tranquilo. Note, um é 12N60, que é 12 amperes, 600 volts, e o outro 10N80, que são 10 amperes, 800 volts. Mas a gente pode trocar aqui tranquilo, que se não tiver mais nenhum problema na placa, já vai funcionar normalmente. Então a gente vai trocar aqui e ver o funcionamento. Pessoal, se vocês observarem no canal aí,
ele foi ativado a parte assinantes. Então aí eu vou estar dando a resposta com prioridade às perguntas feitas aí pelo assinante. Também ativei aí no canal o Super, que a pessoa pode dar um valeu demais e ajudar o canal com qualquer quantia que é feito aí. Aí vai estar as informações aí. Então dessa forma vocês vão estar ajudando o canal a crescer, motivando ainda mais a estar postando vídeos com essas informações aí de eletrônica. Que a gente nota aqui, ó, o MOSFET que a gente tirou e aqui o outro. Então a gente vai colocar esse aqui no lugar e daí fazer o teste. Lembrando, pessoal, que esses fotoacopladores aqui eu substituí também. Então, enquanto procurar o MOSFET, já aproveitei e botei todos esses fotoacopladores aqui novos. E esse aqui, ó, ele tem ligação direta com o circuito que alimenta o gate do MOSFET. Então, o ideal é a gente trocar logo todos eles. Aqui colocando o MOSFET no lugar e soldando novamente para a gente fazer o teste aqui se vai estar tudo ok. Então, olha, lembramos, trocamos aqui nessa placa o fusível, o capacitor azul, o MOSFET e os 3 fotoacopladores. Então a gente vai fazer agora o teste para a gente ver se ele vai funcionar normalmente. Lembrando que a gente tem que encontrar no pino 1 e 2 a tensão de 12 volts na tensão contínua. E essa medida, ou essa tensão, a gente vai encontrar nesses pinos aqui. Já marca na placa. Então, quando colocar aqui na tomada, a gente vai conferir se vai dar essa tensão. Colocando aqui o teste na escala de corrente contínua, a gente vai colocar aqui no GND, a ponta de prova preta, e no pino 1 ou 2, a ponta de prova vermelho, positivo. Vamos colocar na tomada para ver se vai funcionar agora o som. Será que dessa vez vai? Vamos ver o resultado. Olha lá, pessoal. Que legal, a gente já encontrou aqui a tensão de 12 volts. Já não deu mais aquele estouro no MOSFET. Então tá tudo já indicando que foi resolvido o problema. Mas mesmo assim a gente tem que colocar no lugar. Lembrando, pessoal, evite o choque elétrico. Então a gente vai colocar agora e ver se vai estar funcionando certinho. Porque às vezes também pode estar com algum outro defeito. Colocando a tomada, ligando. Olha só, pessoal, que legal. A gente viu ali que já acendeu. Mas mesmo assim a gente tem que ver saindo o som. Para ver se está tudo ok também com a saída de som. Alguns sons nem ligam quando estão com a saída de som ruim. Mas outros ligam entre proteção e alguns outros eles não vão sair o som, vai ficar rouco. Então aqui botar na área do FM. Botei já aqui os alto-falantes. Agora a gente vai ver se sai o som. Olha, pessoal, que legal. Tá resolvido o defeito desse som LG. Então eu convido vocês a compartilhar esse vídeo. Até o próximo vídeo aqui no canal.